O Edenilson depôs no TJD de São Paulo sobre a acusação de racismo a Rafael Ramos. Enquanto isso, o Inter permaneceu em São Paulo e treina visando o jogo contra o Santos. O time de Mano Menezes vai ter uma baixa muito importante. Eu te falo tudo isso depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Tem muito assunto esse vídeo. É o Edenilson depondo, é o Inter em São Paulo depois da vitória sobre o Bragantino. Olha, suada vitória contra o Bragantino. E uma baixa importante para a partida contra o Santos. Tem retorno também, hein? Mas eu vou te falar sobre tudo isso depois que você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este vídeo e ativar o sininho de notificações. Porque assim o YouTube te avisa cada vez que nós produzirmos um novo conteúdo sobre o Inter. Aqui é tudo sobre o Internacional e única e exclusivamente sobre o Internacional. Pois vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Edenilson. No fim da manhã ele depôs no Tribunal de Justiça Desportiva, no TJD de São Paulo, em razão daquela acusação de racismo contra o Rafael Ramos, lateral do Corinthians. Em depoimento, a sessão do depoimento dele durou quase 2 horas, o Edenilson reafirmou aquilo que já tinha dito publicamente, que já disse em nota, que disse várias vezes. Ele reafirmou que foi chamado de macaco pelo jogador do Corinthians. O que vai acontecer a partir disso? Há algumas semanas, o Rafael Ramos já tinha sido ouvido. O jogador do Corinthians levou uma perícia contratada por ele e que sustentava o argumento de que ele não falou macaco para o Edenilson. Só que essa perícia, ainda que tenha sido anexada aos autos como prova, ela não serve para embasar uma possível denúncia ao jogador. O STJD, ele vai pedir uma perícia independente, imparcial, que não tenha sido contratada nem pelo Inter, nem pelo Corinthians. E a partir dela, além dos depoimentos do Rafael Ramos e do Edenilson, poderá formalizar uma denúncia. Está previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, no CBJD, uma punição que pode ir aí de suspensão de até 10 jogos, caso o Rafael Ramos tenha sido ou seja definido como culpado. Além disso, uma multa que pode chegar a R$100 mil ao Corinthians, caso o seu jogador tenha sido comprovado que ele cometeu esses atos de injúria racial. Ainda vai demorar um pouco para que se tenha um veredito. Enquanto isso, o caso ainda corre na esfera criminal. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, aguarda uma perícia do IGP, o Instituto Geral de Perícias, que comprovará ou não as palavras do Rafael Ramos. E a partir deste laudo, dessa perícia, é que o Ministério Público poderá oferecer denúncia ao português que atua pelo Corinthians. Então, mais algum tempo ainda, tanto para a questão desportiva quanto para a questão criminal. Hoje o Edenilson depôs e reforçou a tese, sublinhou mais uma vez, reforçou tudo que tinha dito anteriormente. Partindo para dentro de campo, o Inter venceu o Bragantino ontem, 2-0, 2 gols nos acréscimos para destruir o meu texto. Mas vamos lá, o Inter fez 2-0, gols do Johnny e do Depena, que entraram no decorrer do jogo. Para mim, a decisão mais equivocada possível foi deixar o Depena no banco. Independente de ter saído o Dourado, ou de começar o Dourado, começar o Gabriel, essa é a grande dúvida, o grande debate na torcida do Inter, é a presença do Dourado dentro de campo. Muita gente prefere o Gabriel, outros tantos preferem o Dourado, mas para mim, independente do volante ao lado dele, o Depena é fundamental e tem que jogar. Mas o Inter venceu, acabou com a sequência sem vitórias, vinha de 5 empates, deu um salto na tabela, tá quase lá no G4, está se aproximando da ponta e agora se prepara para enfrentar o Santos. A delegação não voltou a Porto Alegre, permaneceu hospedada em Atibaia, em São Paulo, onde vai ficar até o jogo de quarta-feira na Vila Belmiro. Para essa partida, o Mano Menezes não conta com um jogador que tem sido fundamental nas ações ofensivas do Inter. É o Wanderson, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O Wanderson não pode atuar e o Inter terá aí este problema para arrumar um lugar ou um jogador que o substitua. Por outro lado, o
O Alexandre Alemão entrou bem no jogo e pode participar no comando de ataque. Quem sabe o David joga pela esquerda, a aguardar os treinamentos. E o Pedro Henrique, que estava suspenso da partida contra o Bragantino, volta a ser opção, volta a ser alternativa. Quem sabe também não pode aparecer na equipe. Ele que é original da função, é um ponta, é um extrema e foi contratado exatamente para jogar neste lugar. A ideia principal é a manutenção da ideia tática do Inter, né? O 4-4-2 com o Alan Patrick atrás do atacante. O Tyson tem entrado apenas no decorrer dos jogos, não tem começado como titular. Enfim, o Mano Menezes terá aí um tempo para definir a equipe para a partida contra o Santos. Depois do Santos, no fim de semana, o Inter volta para casa e pega o Flamengo, que também será um jogo muito difícil. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!